ultimamente estou sentindo vontade, urgência de fazer algumas artes de Urban Sketch. Então, eu pensei em fazer o seguinte, aproveitar e revisitar algumas fotos que eu fiz na Polônia, porque eu acho que já fazem quase 3 meses que a gente voltou dessa viagem, e lá eu fiz muitas fotos com o intuito de depois desenhar em casa. Então, eu fiz muitas fotos de prédios, casas, sempre essas fotos com... eu fiz as fotos com a ideia de desenhar, então eu escolhi um enquadramento que eu achava que ia ficar mais legal pro desenho, sei lá, algum detalhe, alguma janela, então eu tenho muitas fotos para escolher e usar como referência, e eu acho que, sei lá, uns 15, 20 dias depois que eu voltei da viagem, eu fiz esse desenho aqui, que foi o único que eu fiz, tirando o diário de viagem. Então, essa aqui era a praça central de Breslávia. Eu pensei em talvez agora fazer algum desenho aqui para completar essas duas páginas, fazer com que elas sejam no tema Polônia. Então eu vou olhar aqui na minha pasta, porque assim que eu voltei da viagem eu já fiz isso, e ainda bem, eu agradeço a Pamela do passado que fez isso, que eu olhei todas as fotos da viagem e aí eu separei numa pasta aquelas fotos que eu fiz com o intuito de desenhar. Então já tenho todas elas separadas numa pasta aqui no celular, no iPad, e eu acho que eu vou começar desenhando um prédio que foi aquele que eu mais amei, sério, de toda a viagem, que é esse aqui, deixa eu mostrar. Olha, eu acho que eu vou começar com esse, que eu adoro as cores dele, acho que rosa e verde são maravilhosas juntas. Sério, olha só que prédio mais bonito. Então, já peguei minhas aquarelas, 2 pincéis, eu acho que eu vou usar o 4 e o 6. Os potinhos com água já estão aqui, e aí eu vou aproveitar para preencher essas duas páginas aqui com desenhos. Essa aqui é a pasta que eu fiz com todas as fotos que eu gostaria de desenhar, e tem muita coisa. O estilo de fotos que eu gosto muito de escolher, tanto quando eu faço a foto no lugar, mas também quando eu tô buscando fotos de Urban Sketch no Pinterest, por exemplo. Eu gosto bastante de fotos que sejam de fachadas de prédio, então que seja só a parte frontal deles, porque desse jeito é muito mais tranquilo de pintar, muito mais tranquilo de fazer o desenho, porque não tem perspectiva, é só essa visão achatada, digamos assim, do prédio. Eu gosto muito e fica muito bonito. Eu vou começar fazendo o rascunho, vou baixar aqui a câmera, e agora eu tô fazendo sempre alguns takes com o celular, porque a câmera, às vezes, a cor dela não fica tão boa, tipo, gravando assim na mesa. Então, tô fazendo uma combinação de takes com o celular e com a câmera, que assim também deixa um vídeo mais dinâmico, mais interessante de assistir. Eu acho que eu vou colocar ele aqui, nessa página aqui, e aí depois eu vejo outras coisas para colocar aqui e montar a composição. Como é só a fachada, aqui a gente não tem perspectiva, é só visão, todos os nossos detalhes, as janelas, as portas, a sacada, vai ser tudo reto, como se fosse na linha do horizonte. Então, mais tranquilo de fazer. Eu pensei em deixar a foto que eu tô usando como referência aqui no vídeo o tempo todo, que assim você pode também fazer o desenho junto comigo, olhando a referência. Porque como essa foto fui eu mesma que fiz, então direitos autorais da foto são meus, então eu posso colocar aqui no vídeo sem ter nenhum problema. E assim, você pode desenhar junto comigo se quiser, né? Não vou obrigar ninguém a desenhar. Mas se você tiver a fim de fazer a arte aqui, você pode. Eu te convido e te motivo a desenhar comigo. Então, já tô aqui para fazer o teto. O legal desse teto é que ele é, tipo assim, inclinado e reto. Então, já fiz aqui a base do prédio. Aí aqui já vou partir com o telhado. Como a visão da minha foto não tá idêntica àquela que eu tô desenhando, eu meio que preciso imaginar, inventar aqui na hora, porque quando a gente tá fazendo desenho, o desenho não precisa ser idêntico à foto que a gente tá usando, então a gente pode sempre mudar, colocar algo diferente, mudar a posição de alguma coisa, mudar as cores,
sabe? O desenho ele pode ser uma interpretação nossa daquele lugar. Para colocar aqui as janelas, a gente pode sempre observar se elas seguem a mesma linha. Então, ó, dá pra ver que todas as janelas, elas são na mesma linha. Elas descem reto. Não tem uma mais deslocada para um lado ou para o outro. Então, desse jeito facilita aqui para transformar em desenho. Antes eu terminei de fazer o rascunho e aí eu percebi que o rascunho tinha ficado minúsculo. Eu não sei por que eu fiz o rascunho do prédio tão pequeno assim na folha, e eu achei que esse prédio, essa referência merecia estar maior no sketchbook para poder ver melhor as cores, para ser um desenho maior mesmo. Então, o que eu fiz? Eu apaguei aquele rascunho inicial e eu refiz ele. Então, agora eu já passei a caneta. Sério, eu não sei o que me passa pela cabeça de fazer o rascunho tão pequeno. Nem pensei, porque eu acho que eu tava aqui gravando. E aí meio que eu tava pensando o que eu queria falar. E eu tava focada em conversar aqui com você. E eu não tava prestando tanta atenção no que eu tava fazendo, no tamanho do meu rascunho. Mas tudo bem. Agora eu vou partir para as cores. Eu não quero demorar muito, porque daqui a pouco eu preciso fechar aqui a janela do quarto, porque vai começar a ficar um forno, coisa que você já sabe, que eu já falei trilhões de vezes aqui. Mas realmente esse verão tá sendo insuportável, tá muito quente. Tô aqui com o ventilador ligado atrás de mim, pra mim conseguir ficar aqui um pouquinho mais na paz. Eu vou começar fazendo as misturas de cores. Eu preciso de um rosa, um verde, um amarelinho, depois um cinza pro telhado, um cinza mais puxado para um cinza escuro, e um cinza mais claro para a parte de baixo e pro chão, que eu acho que eu vou pintar da mesma cor. Pro rosa aqui da referência, eu acho que eu vou usar essa aquarela aqui, esta aqui, que eu comprei. Ela é da... Como é que é a marca? Eu sempre me esqueço o nome dessa marca. Vou colocar aqui na tela, que agora não consigo lembrar. Mas eu acho que é um tom bem parecido com aquele da referência, então acho que vai ficar legal. Vou pegar aqui meus papeizinhos de teste e coloquei eles todos juntos aqui nesse anel, que aí eu consigo encontrar eles fácil. Olha, já tá super usados já, dos dois lados eu uso eles. Então, deixa eu encontrar um que está em branco. Aqui, este aqui. Então, vou fazer um teste desse rosinha. Eu acho que talvez o rosa da minha referência ele seja mais um rosa envelhecido. Eu acho que talvez esse aqui ele é muito um rosa... Olha. Talvez ele parece mais envelhecido na referência, porque o lado aqui do prédio tá na sombra. De amarelo, eu acho que eu vou usar um amarelo... Ai, não consigo lembrar o nome das aquarelas hoje. Ocre? Vou colocar aqui na tela também. Acho que é o calor. E para o verde, vou fazer um teste primeiro usando o Sap Green. Esqueci de molhar as aquarelas. Ai, ai, ai. Acho que hoje não é meu dia. Aqui, Sap Green. Agora sim, mais fácil de pegar ela. E um pouquinho de azul ultramar, para deixar ele assim, com essa cor mais de verde azulado. Olha, tá super parecido. Vou colocar o rosa assim em manchas, e aí eu vou vir com o outro pincel e eu vou, tipo, fazer uma pintura meio que manchada com algumas cores, alguns pontos mais fortes, outros mais claros, que eu acho que assim fica mais interessante. E esse prédio aqui, a gente viu ele meio que sem querer, porque ele não estava nos pontos turísticos, digamos assim, de visita da cidade. E a gente passou na frente dele, tipo, no primeiro dia de manhã, era bem cedinho. A gente tava caminhando pela cidade, meio que sem rumo, sabe? Caminhando de boa, tranquilos. E quando eu vi ele, eu disse, meu Deus, que prédio lindo! Ele tem meio vibe daquele diretor, o Wes Anderson. Não sei, parece bastante aquele filme lá, Hotel Budapeste. Tem a pegada de cores daquele filme. Quero fazer assim uma pintura bem despretensiosa, bem sem pressão, pra ser meio que uma brincadeira. Aqui o desenho, a pintura, não me preocupar demais.
eu percebi que é esse estilo de pintura que mais me chama atenção na arte das outras pessoas, que é uma pintura mais livre, mais tranquila, sem pressão. Eu não sou grande fã de usar a cor mais escura aqui da paleta, mas eu acho que pro telhado daqui do prédio, acho que vai fazer bastante sentido usar essa cor. Olha, é tipo um cinza meio azulado, acho que faz sentido e vai ficar bem parecido com a referência. Olha isso, voou aquarela por tudo na parede. Como que eu fiz isso, cara? Aqui na moldura. Lá vou eu tentar limpar com aquelas esponjinhas mágicas. Sai bem mais ou menos, porque ainda dá pra ver o azul. Ai. Novo dia, nova arte. Eu quero fazer agora um outro desenho para preencher esse espaço aqui do caderno. E eu acho que eu acabei não mostrando bem de perto como ficou o desenho de outro dia do prédio. Então, eu adicionei aqui embaixo o nome da rua e o nome da cidade. E eu gostei bastante do desenho, acho que ficou legal. Uma coisa que eu resolvi adicionar, tipo, um verde, como se fosse uma planta, porque no fundo da foto dava pra ver que tinha uma árvore. Então eu resolvi colocar, tipo, como se fosse uma... não sei, um verde ali pra passar a ideia de que era uma árvore. E também uma cor meio que de amarelo queimado aqui no lado direito, pra também dar essa ideia que tinha alguma outra coisa no lado, que não é só, tipo assim, o prédio perdido no meio de um vazio, sabe? Eu tava dando uma olhada aqui nas fotos pra escolher alguma outra referência pra desenhar. Como eu não tenho muito espaço livre aqui no caderno, o espacinho é pequeno, então é um formato mais retangular aqui o espaço livre que eu tenho. Não posso escolher, então, de novo, um prédio que seja assim mais horizontal, porque não tenho espaço suficiente para desenhar ele, e se eu escolhesse um prédio assim mais alto, eu ia ter que fazer ele super pequeno, e fazer pequeno complica demais, porque o desenho acaba ficando muito bagunçado, então eu não gosto muito. Essa referência é legal porque ela tem a diferença aqui dessa parte que tá na sombra para essa parte aqui que tá no sol, bem iluminada, então dá para trazer essa iluminação e essa luz e sombra aqui pro desenho, então eu acho que é uma referência legal para testar. Eu vou começar então fazendo o rascunho. Eu vou focar só em desenhar a ponte ali, não vou fazer os prédios que estão na lateral, porque não tenho espaço para isso tudo. E uma coisa que eu lembrei e eu queria pedir para você, que sempre quando eu compartilho aqui vídeos fazendo artes de Urban Sketch, principalmente nos vídeos de diário de viagem, eu sempre recebo muitos comentários dizendo que gostaria de ver mais vídeos sobre o Urban Sketch, esse tipo de coisa. Então, eu quero a sua ajuda para saber o que você gostaria de ver nesse estilo de vídeo, se seria mais um estilo de tutorial ou talvez eu mostre um pouquinho mais da minha forma de desenhar, como eu faço para observar a referência e transformar ela em desenhos. Então, porque, não sei, eu me sinto um pouco perdida em trazer aqui esse estilo de vídeo de Urban Sketch, não sei porquê. Então, se você puder me ajudar, deixando um comentário me contando o que você gostaria desse estilo de arte, o que você gostaria de aprender, o que você acha que é difícil nesse estilo de arte, sabe? Que assim eu acho que vai me
ajudar a trazer mais vídeos aqui sobre esse assunto. Porque eu sempre fico meio assim, que eu não sei se você quer um vídeo mais para um lado de tutorial, ou um vídeo mais tranquilo, ou um vídeo talvez que tenha um pouco de tutorial, mas que eu também mostre a minha forma de ver uma referência, de transformá-la em desenho, de como eu começo os desenhos, sabe? Então, sério, se você puder deixar um comentário, vai me ajudar muito. E é isso, eu vou dar um pequeno zoom. De novo, eu vou colocar a foto aqui no canto do vídeo, assim você pode desenhar junto comigo, praticar, tentar se jogar sem medo. A gente tá aqui só se divertindo, fazendo desenhos no papel. Se não gostar, tá tudo bem. Se gostar, show! Essa foto aqui eu fiz ela em Cracóvia, então os desenhos aqui dessas duas páginas do caderno vai ficar 2 desenhos de Breslávia e um desenho de Cracóvia. Eu podia ter pensado antes e ter feito um desenho de cada cidade que eu visitei, mas nem me liguei nisso, eu só escolhi a foto de referência que eu estava mais afim de desenhar também. Não precisa seguir sempre regras. Então, tô aqui olhando a referência e replicando ela aqui no caderno, usando forma simples para quebrar esse desenho. Como cores, eu vou usar o Terra de Siena e eu acho que talvez um cinza depois, para fazer a parte da sombra. Eu coloquei a sombra aqui nesse lado, mas a camada de baixo não estava seca ainda, não estava bem seca, então tirou um pouco da cor de terracota aqui do fundo, então agora ainda tá meio úmido, eu vou esperar secar e eu vou tentar passar mais uma camada um pouquinho mais escura aqui adiante para dar esse contraste e essa diferença de que aqui tá no sol e aqui tá na sombra. Enquanto eu espero secar essa parte ali, eu vou adicionar um pouquinho de sombra aqui nessa parte. Que pode ver que adicionar esses detalhes de sombra já transforma o desenho em algo tridimensional, que tem profundidade, que não é algo achatado no papel. Me diverti muito fazendo essas duas artes de Urban Sketch. A minha favorita foi essa aqui, porque eu acho que a cor dela nessa cor de terracota bem colorida, bem saturada, e também essa diferença da luz e sombra, acho que ajuda a dar um up no desenho, a deixar ele mais interessante, chama mais atenção. Coisa que nesse aqui eu não tinha luz e sombra, o prédio, a fachada aqui que eu pintei, que eu desenhei, ela tava toda na sombra, então não tinha nenhum detalhe assim onde o sol tava batendo, detalhes mais escuros. Mas gostei também, achei que ficou legal. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigada por ter me feito companhia. Deixe um comentário aqui embaixo me contando o que você gostaria de ver nos próximos vídeos de Urban Sketch, que vai me ajudar muito a me organizar, a saber o que trazer aqui, o que mostrar, o que é interessante, o que não é. E é isso. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, hype o vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve. E eu te espero aqui em um próximo vídeo.